Oi gente, tudo bem? Eu sou a Isa e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma resenha de um livro que eu acabei de ler, que é Bartleby, o Escrivão. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixe seu like, comente aqui embaixo se você já leu esse conto / novela, tá? Ele foi escrito por Herman Melville, que é o mesmo autor de Moby Dick. E eu vou deixar para vocês aqui no box de descrição um link para vocês adquirirem o livro, tanto nessa edição quanto em outra edição também que nós temos no mercado, para você conseguir escolher por qual você quer ler, tá bom? Vou falar também algumas curiosidades sobre essa edição que eu li, porque aí você conhece mais um pouco e decide se quer ler por ela ou não. Muitas edições vocês vão encontrar como Bartleby o Escrivão ou Bartleby o Escrevente, e há quem diga que o nome dele é Bartleby ou Bartleby. Eu vou chamar de Bartleby, tá bom? Que fica mais fácil para mim falar também. Essa novela ela foi escrita no ano de 1853, foi publicada em 2 partes numa revista literária e depois pra gente saiu, né, numa coletânea de contos e novelas do autor já lá em 1856, tá? Então, 3 anos depois de sua publicação, ela saiu ali numa coletânea de contos e novelas do autor. Essa aqui é uma história narrada em primeira pessoa, então a gente tem um personagem que ele é um advogado, que ele tá ali narrando a história pra gente. E ele vai apresentar a gente 3 figuras importantes que trabalharam com ele, né, na sua época de escrevente. Ele era um advogado que tinha os funcionários que escreviam para ele, eram os copistas, né, que trabalhavam nessas máquinas de escrever. Inclusive, uma curiosidade dessa edição aqui que eu trouxe para vocês é que ela foi datilografada. Ela foi datilografada por Letícia Lopes e traduzida por Antônio. Olha, gente, a tradução é do Antônio, desse nome aqui que eu não sei falar o sobrenome dele, tá bom? Mas vamos dar aos créditos aí para vocês. Vou mostrar para vocês um pouquinho também da edição. Como ela é uma edição datilografada, pelo que eu vi, ela é espelhada. Então, o ideal é que a gente leia o livro pelo lado direito. Então, toda a leitura do livro que você for fazer, se você for pegar por essa edição aqui, o ideal é que você leia do lado direito. E é até interessante porque ela fez como se realmente ela estivesse ali trabalhando numa máquina de escrever. Então, tem várias marquinhas de copo, né, como se fossem copos dela tomando café, e aí sujou as páginas do livro. E tem muita coisa também já grifada, ó, como se fossem passagens importantes mesmo que ela mesma foi grifando ali durante a escrita da história. A sinopse desse livro é a seguinte: como eu falei pra vocês, a gente tem um advogado que apresenta pra gente 3 figuras com que ele trabalhou, né? 3 pessoas diferentes, cada uma com o seu jeitinho. E entre elas está o nosso Bartleby, que é o personagem que dá nome ao livro. O primeiro personagem que nós vamos ser apresentados é o Turkey. Ele diz aqui: Turkey era um inglês baixinho e gordo, mais ou menos da minha idade, isto é, não muito distante dos 60. De manhã, pode-se dizer, seu rosto tinha uma tonalidade corada, mas depois do meio-dia, hora em que almoçava, ardia como uma fornalha cheia de carvão de Natal. Ele era um funcionário muito peculiar, porque ele gostava muito de trabalhar na parte da manhã. Ou seja, depois do almoço ele não funcionava mais. O trabalho para ele era mesmo na parte da manhã, que era o horário que ele chegava ali para trabalhar. O segundo personagem que é apresentado a nós é o Nippers. Esse é o outro apelido dele. Nippers, o segundo da minha lista, era um rapaz de Suíças, pálido e que, de modo geral, tinha uma aparência de pirata. Medindo cerca de 2 metros, sempre o julguei vítima de 2 forças malignas, a ambição e a indigestão. Então essa é a segunda descrição que ele faz ao segundo personagem que ele apresenta. E por fim nós temos o Bartleby. E o Bartleby, ele era muito peculiar. Primeiro que ele chegou até ele a partir de um anúncio de emprego. Então o advogado colocou lá que estava precisando de um copista, que eram essas máquinas humanas, né, daquela época. A gente está falando de um livro do século XIX, então não existia
impressora, nem nada do tipo. Então era tudo na mão mesmo. E aí logo de cara ele encontrou o Bartolomai. O Bartolomai se apresentou para a vaga de emprego, conseguiu um emprego e ele começa a trabalhar ali naquele lugar. E de início ele fica muito intrigado com o Bartolomai. Ele trabalha muito bem, ele faz a sua tarefa no momento certo, na hora certa. Ele faz tudo o que tem que fazer e ainda melhor, né? Ele fala até, elogia bastante ele no começo de sua estadia ali naquele local, trabalhando ali para ele. Só que ele começa a ficar intrigado com esse homem, porque ele é um homem um tanto quanto curioso. E aí, num belo dia, ele decide pedir para o Bartolomai analisar um documento para ele. Analisar e corrigir, né? Porque como eles eram copistas, eles tinham esse hábito de copiar os documentos e depois corrigir os documentos, ver se estava tudo certo, né? Passar uma ficha limpo ali naqueles documentos. E ele vai lá e chama o Bartolomai para fazer esse serviço para ele. E simplesmente o Bartolomai vira para ele e fala: prefiro não. Ou em outras traduções, eu preferiria não. É até o que está escrito aqui atrás, ó, na nossa edição, que essa edição aqui, eu não lembro se eu falei para vocês, mas é da Antofágica, da editora Antofágica. E eles colocam aqui a frase que o nosso personagem mais fala no livro, que é prefiro não. Com isso, o chefe dele fica intrigado, né? Fica um pouco incomodado também, meio desnorteado. Como assim ele não quer fazer algo que faz parte do trabalho dele, né? Como assim ele prefere não fazer? E isso começa a martelar na cabeça dele de um jeito um tanto quanto duvidoso, porque ele fala: olha, vou deixar pra lá, mas eu não vou esquecer. E aí ele começa a martelar isso na cabeça dele e ele começa a fazer mais e mais vezes. Então ele vai chamando ele para fazer algumas coisas e vai vendo ali como que ele vai se portar através disso, né? Através desses pedidos. E sempre o Bartolomai fala a mesma coisa: prefiro não. Prefiro não. Isso começa a virar uma rotina dentro daquele local, até que o Bartolomai começa a preferir não fazer o seu próprio trabalho, que era copiar os documentos. Então, de uma coisa pequenininha, de uma falta de vontade, né, de uma falta de interesse por fazer algo que o seu patrão pede, vira uma coisa muito grande, ao ponto dele não querer mais trabalhar. Ele não quer fazer mais nada. E isso começa a incomodar profundamente o patrão dele, começa a ficar intrigado com aquilo e começa a pesquisar um pouco mais, ou tentar pesquisar sobre a vida desse homem. Então ele tenta ali tirar a conversa fora com o Bartolomai, pergunta sobre a família dele, pergunta sobre as relações dele, pergunta sobre se ele tem parentes, se ele não tem, o que ele acha de certos assuntos. E ele começa a não falar nada, não expressar nada. Ele era um homem também sem muita expressão e o tempo todo falando que preferia não falar nada. E ele não fala isso como uma forma de arrogância ou de deboche, não. Ele simplesmente responde que ele não quer. Eu prefiro não. Isso vai desencadeando no chefe dele um incômodo muito grande, ao ponto dele pensar: cara, o que esse homem tá fazendo aqui? Por que ele ainda tá aqui? Qual é o papel dele dentro desse local? Pra que ele está aqui? E o incômodo do advogado, ele fica tão forte ao ponto de querer se livrar do Bartolomai. Eu quero esse homem fora daqui, eu quero que ele suma da minha frente. E é importante dizer, gente, que a gente está falando de uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa. Então isso começa a não refletir somente no patrão dele, como também nos funcionários, porque tá todo mundo vendo o que está acontecendo. Todo mundo começa a se questionar o porquê dele continuar trabalhando ali, o porquê que ele não fala nada, o porquê ele não quer se abrir para ninguém. E o quanto que isso incomoda as outras pessoas, né? No sentido de, caraca, a gente está aqui dando o nosso melhor, trabalhando, e esse cara fica aí ditando o que ele quer ou não fazer, sabe? A gente tem dois outros personagens que não eram lá essas coisas, né? O Bartolomai era um funcionário muito melhor do que eles até. Ele trabalhava muito mais do que eles e gostava de trabalhar, gostava de fazer o seu serviço. Só que isso começou a ficar enfadonho para ele e ele simplesmente decidiu que ele não ia fazer mais.
Então, é um livro que ele abre muitas lacunas de pensamentos, de você pensar o que estava acontecendo na cabeça do Bartleby, sabe? Não é explicado pra gente o porquê que ele fazia isso. É um livro um pouco, uma novela, né? Já que é uma novela, tem que ser algo curto, né? Algo rapidinho. Então fica umas lacunas abertas ali do próprio personagem, porque a gente não tem o ponto de vista dele, sabe? Ele mal fala no livro inteiro. Então fica aí por você, de você imaginar o porquê que ele tava daquele jeito. Se era uma depressão, se era um burnout. Hoje em dia, por exemplo, todo mundo iria falar, nossa, esse cara pegou burnout, sabe? Ele tá sobrecarregado, não aguenta mais aquilo dali, a bolha dele já se fechou. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Porque a gente tem um final aqui que pode ser que até você consiga entender o que levou àquele final desse livro, né? O porquê que aquilo ali aconteceu. Mas pode ser também que seja mais aberto ainda do que todo o livro, sabe? É muito de questionar mesmo. Questionar o porquê que o autor fez essa história. Questionar o que ele queria dizer com essa história, sabe? O que ele queria dizer? Que a gente tem que se impor nas coisas que a gente for fazer, ou a gente tem que recuar e obedecer o tempo todo, já que ele está dentro de uma empresa, né? Ele trabalha para uma pessoa, é o trabalho dele. Então, até que ponto isso pode ou não ser relevante, sabe? Então, é uma novela muito boa, ela te apresenta muito bem aos clássicos, se for o caso de você não ler muito clássico. Eu não leio muitos clássicos, eu não conheço muitos clássicos. É uma boa pedida para te apresentar, né? Porque é um livro leve, ele é muito bom, ele é fluido de ler. A escrita é muito boa também. Quem conhece a escrita do Melville pode falar mais, né? Se você já leu, inclusive, Moby Dick, que é uma das suas obras-primas, pode colocar aqui nos comentários o que vocês acham sobre a escrita dele. Mas eu gostei, eu achei interessante, achei que abre muitas lacunas para várias discussões. É uma novela que eu colocaria em uma leitura coletiva, porque eu acho que sairiam ótimas conversas dessa leitura aqui. Lembrou um pouco até a Metamorfose do Kafka. Quem já leu Metamorfose sabe o porquê que me lembrou esse livro, né? Se for fazer essa associação. Porque ali a gente tem uma pessoa também que tinha uma vida de rotina. Era uma rotina e do nada aquilo dali muda da água para o vinho, do dia para a noite, e as pessoas começam a se afastar daquele homem e ele começa a meio que deixar de existir para as pessoas, né? Quem leu a Metamorfose sabe como que é intenso a escrita do Kafka e o que aquele livro queria ou não dizer, né, na cabeça de cada um a partir daquela história. Então, me lembrou um pouco a Metamorfose do Kafka nesse sentido de solidão. Porque aqui nessa novela a gente também tem esse plano de fundo da solidão ali, porque o Bartleby, ele é uma pessoa solitária. Ele não tem ninguém, ele não tem ninguém. Ele não tem família, ele não tem com quem conversar, ele não tem um lugar para ficar. Então vocês vão ver a partir da leitura desse livro aqui o quanto que esse livro é tenso quando você for colocar ele dentro das lacunas dos sentimentos do que aquele homem estava sentindo, porque eu acho que faltou um pouco disso, sabe? Faltou um pouco, por mais que o nosso chefe, né, o advogado, ele queria muito ajudar e queria entender realmente o que estava acontecendo na cabeça do Bartleby, embora ele não tenha conseguido fazer isso, eu acho que ainda faltou um pouco mais de empatia, um pouco mais de solidariedade. Fala muito sobre isso também, né? Quem é você na vida do outro, sabe? Você já parou pra pensar isso? Porque às vezes eu fico pensando, cara, existem pessoas na nossa vida que a gente se sente incomodada por algum jeito ou alguma coisa que ela faz. Só que às vezes você, na vida daquela pessoa, é uma válvula de escape, sabe? Você é uma pessoa relevante pra ela. Então, para você pode ser que ela incomode, mas para ela pode ser que você seja alguém ou a única pessoa que ela tem. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso. Esse livro aqui, gente, ele explodiu a minha cabeça, assim, de pensamentos. Então, é um livro curto, pequenininho, mas que vale super a pena a sua leitura. Então, eu espero que você leia, espero que você tenha gostado desse vídeo. Beijos e até o próximo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e de comentar se você já leu, hein?
Vou esperar você ler pra você vir voltar aqui e falar pra mim o que achou dessa história. E deixar sua curtida, hypar o vídeo e comprar com o meu link. Vai estar o link desse livro no box de descrição. É super importante, gente. Ai, meu Deus. É super importante que vocês comprem com o meu link, porque me ajuda muito e não altera no valor da sua compra. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!